uma postagem muito importante do Trump. Eu não vi essa repercussão toda na mídia, na imprensa, nas redes sociais, e é importantíssimo a gente esclarecer aqui, porque vem mais tempestade. Tá? Muito provavelmente vai vir mais tempestade, mais problemas que vão sendo criados por conta desse conluio entre o Lula, o Moraes, o STF, a perseguição. Líderes da Câmara tentam acordo por PEC da blindagem. Líderes partidários da Câmara avaliam que as duas propostas de emenda à Constituição, PEC que limitam a atuação do Supremo Tribunal Federal e podem ser analisadas nesta quarta-feira, possuem níveis de apoio distintos na Casa. O entendimento é que o presidente da Câmara, Hugo Mota, deseja construir um texto de consenso para a PEC da blindagem, que restringe operações contra parlamentares, mas que, em relação à PEC que limita o foro privilegiado, não há perspectiva de acordo. O cenário é de rejeição caso o texto seja, de fato, votado. A iniciativa com mais adesão entre os deputados é a que estabelece uma blindagem aos parlamentares e que é apelidada por líderes de PEC das prerrogativas. A iniciativa é relatada pelo deputado Lafayette Andrada, que ainda não apresentou sua versão do texto. A PEC, de autoria do deputado licenciado e ministro do Turismo, Celso Sabino, estabelece que parlamentares não podem ser afastados do mandato por decisão judicial e que uma medida cautelar, como o uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar, só passa a ter efeito após ser confirmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Além disso, deputados e senadores, se forem presos em flagrante por crime inafiançável, o que está previsto na Constituição, ficariam sob custódia do Congresso até o plenário decidir se mantém a prisão ou determina a soltura. Um grupo de deputados defende uma extensão do texto para fazer, por exemplo, com que parlamentares só sejam investigados e processados com aval do Congresso. Líderes partidários dizem que hoje o clima para aprovar a PEC da blindagem também não é fácil, mas ainda há uma tentativa de acordo. O relator vai se reunir com líderes e Mota nesta quarta-feira para alinhar um texto que seja de consenso e, caso haja avanço, a PEC pode ser pautada no mesmo dia. Por outro lado, a PEC que limita o foro, que é uma demanda de bolsonaristas e foi colocada como uma das condições para interromper o motim que paralisou o Congresso após o ex-presidente Jair Bolsonaro ter ficado em prisão domiciliar, tem um cenário ainda mais difícil. A PEC que limita o foro privilegiado retira processos contra deputados e senadores do STF. A oposição ainda deseja mudar o texto para tentar fazer com que Bolsonaro, réu na trama golpista, saia da jurisdição do Supremo. Um líder de um partido do Centrão diz que a cúpula do Congresso não deseja perder o foro e ter seus casos analisados por outras instâncias que não o Supremo. A avaliação é que, ao mesmo tempo que o STF é criticado por sofrer influência política, juízes de outras instâncias também sofrem disso e há ainda pressões políticas mais difusas. Nos bastidores da Câmara, a inclusão da PEC do fim do foro na pauta tem sido interpretada como uma sinalização política mais do que uma tentativa de aprovar o texto. Líderes de centro e da esquerda, ouvidos pela reportagem, o indicam que a decisão de pautar a proposta teria sido motivada por acordos do presidente da Casa com partidos de oposição, além de pressões de diferentes bancadas. Segundo interlocutores, não há consenso sobre o conteúdo da PEC, nem expectativa de votação imediata. A medida teria sido pautada principalmente para acalmar setores da oposição. Fontes próximas à presidência da Casa também indicam que, apesar da pauta, não há sinalizações concretas de que o projeto será votado nesta quarta-feira. De 2017, o texto chegou a ser relatado por Efraim Filho, mas precisaria ser designado a um novo deputado, já que Efraim hoje é senador. Vou começar aqui dando uma analisada nesse texto. É um tweet que foi feito pelo presidente Trump. Ele aqui foi traduzido com a ajuda do Google. Deixa eu ver se eu boto ele aqui. Tá bom assim. Como presidente dos Estados Unidos, isso está na Truth Social, tá? Do Trump. Como presidente dos Estados Unidos, enfrentarei os países que atacam nossas incríveis empresas de tecnologia americanas. Primeira pergunta que eu faço para você que está me assistindo aqui. Você acha que o Brasil está tendo um comportamento de afrontar as empresas de tecnologia? Você lembra do Twitter Files Brasil? Você lembra mesmo da Vaza Toga 1 e 2? As ordens secretas do Moraes para bloquear pessoas no Twitter e em outras plataformas durante a eleição de 2022, o relatório do congressista Jim Jordan, presidente da CCJ dos Estados Unidos, de quase 500 páginas, mostrando essas ordens secretas e os e-mails trocados entre o Twitter e o TSE e o STF à época da eleição de 2022. Vamos continuar aqui.
impostos digitais, legislação de serviços digitais e regulamentação de mercados digitais são todos projetados para prejudicar ou discriminar a tecnologia americana. Aí aqui, meus caros, eu perguntei lá no ChatGPT o que tem com relação a esse tema entre o executivo e o legislativo brasileiro. Aí tem lá, em 12 de agosto de 2025, Lula anunciou que o governo elaborou um projeto de lei para regulamentar as redes sociais e as big techs. Tá? No ponto seguinte, você tem lá, no segmento foi confirmado que veio do Congresso correria após ouvir diversas empresas do setor. Ponto número 2, projetos de lei em preparação, agosto de 2025. Outro projeto de lei para regulação de internet. Isso daqui, vale lembrar, no momento em que vem depois da excelentíssima, ultra inteligente Janja pedir suporte da China para censurar os conservadores no TikTok. Vocês sabem disso, né? Que não é só também no governo Lula. Existe ministro do STF que fala que é notório que todos admiram o governo chinês. É inacreditável. Mas isso tudo está tendo consequência. Vamos retornar aqui para a carta do Trump. Então, ponto número 1, falamos aqui dos ataques. Né? Todo mundo sabe que isso daí ocorre. Né? As empresas de tecnologia no Brasil são estupradas, em bom português. Já teve X sendo expulso, já teve Telegram sendo expulso, congelamento até da Starlink durante a discussão com o X. Você já teve o WhatsApp que já foi desligado durante algumas horas ou dias. Enfim, é um samba do crioulo doido onde ninguém respeita o marco civil da internet. E, inclusive, o marco civil da internet foi alterado. A gente vai chegar lá aqui, porque também é uma espécie de regulamentação. Não vindo pelas mãos do Congresso, mas pelas mãos do STF. Eles também, escandalosamente, dão passe livre às maiores empresas de tecnologia da China. Acabei de falar aqui de TikTok, de cooperação do Lula, né, e da Janja para censurar o Brasil, para importar a censura da China. Isso precisa acabar e acabar agora em caixa alta. Tá? O marco civil da internet, para quem não conseguiu entender ainda, basicamente o STF ele esquentou as ilegalidades que o Alexandre de Moraes fez lá em 2022. Porque em 2022 o Alexandre de Moraes não poderia derrubar os perfis, não poderia ter mandado aquelas ordens secretas, não poderia, por exemplo, violar os 48 horas para que o usuário bloqueado apresentasse a sua defesa. Isso tudo está no marco civil da internet. Mas, com a regulamentação do mês passado, a despeito dos avisos vindo dos Estados Unidos, o STF atropelou o Congresso e regulamentou o artigo 19 do marco civil da internet, a fim de dar poderes a todos os juízes brasileiros. E aí, no caso, essa lei penal é mais benéfica ao Alexandre de Moraes, um criminoso, então ela retroage, a fim de que fosse dado poderes a esses juízes para derrubar as plataformas. Então, se você reclamou do Xandão derrubando 100 a 200 perfis conservadores na eleição de 2022, agora qualquer juiz do Brasil, e se não me engano são 18 mil juízes brasileiros, se eu não estiver equivocado, qualquer um deles poderá fazer a mesma coisa que o Xandão fez em 2022, eles poderão fazer no ano que vem. Consegue entender que o Trump aqui está defendendo eleições limpas e transparentes, ele está defendendo aqui a liberdade de expressão, ele está mesmo defendendo a liberdade de imprensa, porque se a imprensa utiliza das redes sociais para dar sua notícia, como a Revista Oeste, como Terça Livre, como a Jovem Pan lá em 2022, ela vai acabar sendo censurada. Voltando aqui para o Trump, com esta verdade, notifico todos os países com impostos, legislação, regras ou regulamentações digitais de que, a menos que essas ações discriminatórias sejam removidas, eu, como presidente dos Estados Unidos, imporei tarifas adicionais, substanciais, às exportações daqueles países para os Estados Unidos e instituirei restrições à exportação de nossa tecnologia e chips altamente protegidos. Meus caros, eu vou ter que repetir isso daqui. Isso aqui vocês têm que entender. Com esta verdade, porque é verdade, né? Há um privilégio à China em detrimento das empresas americanas. Ninguém convidou o Mark Zuckerberg, ninguém convidou, ou melhor, convidaram ele durante o governo Biden, né? O pessoal ali do Facebook, do Google, etc. Agora, né? Convidaram o pessoal da China, porque não dá mais para convidar o Mark Zuckerberg, o pessoal da Google, etc., porque eles estão ali junto com o presidente Trump. Notifico todos os países com impostos. Alô para você aí, Taxad, imposto digital sobre as plataformas. Mesmo Netflix, né? Legislações. Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Hugo Mota que botou a toque de caixa lá o requerimento de urgência para um projeto de lei nesse sentido aqui de regulamentação de internet. Provavelmente sendo pressionado pelo STF, porque o STF atropelou o Congresso, regulamentou o artigo 19, aí agora tá botando a faca no pescoço do Hugo Mota para dar andamento nesse projeto aqui, para dizer ao STF, olha, a gente não regulamentou nada, inclusive o Congresso fez a vontade do povo. Foi aprovado através de votação simbólica e retirado em cima da hora, tá, para aprovação desse projeto. Isso ocorreu semana passada na Câmara dos Deputados. Mas é ao menos o requerimento de urgência. Legislação, regras ou regulamentações, que foi o que a gente acabou de ler aqui,
como fonte o ChatGPT, do que o Lula está fazendo. Regulamento Sanji aqui, ao menos que essas ações discriminatórias sejam removidas, eu, como presidente dos Estados Unidos, imporei tarifas adicionais substanciais às exportações daquele país para os Estados Unidos. Aí é o que eu digo. Não vai adiantar contratar o escritório do Ballard. Não vai adiantar contratar qualquer advogado que seja nos Estados Unidos. O Navarro, que faz parte do governo Trump, deu risada sobre essa iniciativa da CNI de contratar advogados de peso, vai gastar milhões, não vai adiantar em nada, para tentar retirar a tarifa. O Lula, no mesmo sentido, contratando gente nos Estados Unidos, utilizando dinheiro do bolso do brasileiro, para tentar ver questões que não é só sobre tarifa, né? É principalmente sobre a sanção do Alexandre de Moraes. É inacreditável. Colocou a AGU, tentou botar o Itamaraty na minha bota aqui. Enfim, tá um barata voa nesse negócio todo. E eu sei que tem muita grana indo pro bolso de alguém e não é pro seu bolso aí que tá me assistindo, cidadão brasileiro. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Logo estarei de volta com mais informações. Mas antes de encerrar o vídeo, inscreva-se agora mesmo no canal e deixe seu like. Curta, comenta e compartilha. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.